Ontem, no final da tarde, quando eu vi no e-mail, fiquei bastante feliz, porque para nós assim, está somando sempre bastante importante, né? E aí a minha pergunta, então eu estou com o Everton, que é pedagogo, e nós três somos agentes sociais, estou atualmente na coordenação lá do Centro Pop. E aí eu tenho algumas dúvidas, algumas perguntas, vou fazer algumas delas para ver como vocês podem a gente pode estar pensando junto. Uma delas, o Daniel mencionou logo lá no início da fala, quando ele fez a abertura, que é esse momento em que o MDS pensou a implantação dos centros POPs no Brasil e agora estaria num novo momento que é de repensar as metodologias. A primeira pergunta é como que o MDS está vendo esse novo momento, considerando que quando a gente faz contato ou passa por outros locais, todos os centros POPs do Brasil vivem essa coisa quase meio que esquizofrênica de estar se repensando e se refazendo toda semana ou todo mês. Até nas próprias metodologias que vêm, as propostas, as normativas, diretrizes do guia de orientação, que diz lá, tanto da ideia da entrevista individual, do atendimento individual, meio que isso, qual é a equivalência com esse espaço que é de convivência, mas ele não diz que o Centro Pop é um serviço de convivência, mas dá a entender isso. Então, essa metodologia e todas as dificuldades na operacionalização disso, que é o que os centros POPs mais sofrem, né? Pelo menos é o que a gente também tem sofrido bastante para Mogi. E uma outra questão que eu gostaria que alguém comentasse, a gente está migrando também desse formato de atendimento da pessoa em situação de rua, que era do CREAS lá, que ainda era no modelo de sala para o Centro Pop. Então temos muito desse resquício de fazer esse atendimento, até por conta da demanda que os usuários trazem, lá na sala, mesclado às atividades, né? Aí você mencionou o quanto é importante que os técnicos saiam dessa lógica só da sala, estejam junto dos usuários, né? E a minha dúvida é como se dá o processo de acompanhamento e superação das violações, uma vez que a vivência de rua, ela traz uma série de demandas a serem trabalhadas todos os dias, e muitas vezes isso demanda atendimento técnico mesmo, tal, de escuta, uma rede muitas vezes que de fato não vai receber se não for, né, via contatos e brigas e tudo mais, né? Uma outra dúvida é com relação aos serviços de acolhimento, que pelo reordenamento proposto lá uma equipe técnica que trabalha as pessoas acolhidas. O Centro Pop, enquanto média, acaba atendendo as pessoas também da alta. Então, quando é mencionado que eles, dali do Centro Pop, nessa organização já de terem o seu armário individual, por exemplo, já começam a se organizar, reunir repertório para uma auto-organização, até para migrar dali para uma república, o Centro Pop, ele acompanharia o público que está lá inserido na alta ou não? O Centro Pop vai atender a população que está na rua e a alta complexidade vai acompanhar, fazer o plano individual daqueles que estão acolhidos lá. Como que o MDS, vocês estão pensando isso assim? Obrigado. Isso. Tem mais perguntas? A gente faz... Bom, eu acho que já tem umas 4. Tem umas 4. Mas, Humberto, quem mais quer usar o microfone? A gente faz umas perguntas, umas 5, e depois a gente responde e volta para mais perguntas. Ok. Primeiro, cumprimentar a mesa e enfatizar a importância desse encontro, né? Para todos os centros POPs e aí a gente poder também ter uma leitura não só de Campinas, mas do dia a dia que traz de Minas. E acredito que assim, a importância também é da gente poder sempre fazer essa troca, porque para que a gente não ache que sempre está construindo a roda, né? Às vezes já foi pensado lá do outro lado e a gente não se atentou aí até o outro lado para poder descobrir isso e pensar junto com as pessoas, né? Talvez outro modelo de construção, mas
já tem essa referência. Então, eu vejo a grandiosidade desse encontro e quando você fala do profissional de estar com a população, é também nessa perspectiva de conhecer o outro lá que vai se tornar parceiro. Porque se você não vai ter uma pessoa, como você vai querer ele como parceiro, né? Às vezes a gente discute a rede, mas a gente não se aproxima da rede, aí fica meio difícil também. Eu vejo também a importância desse momento da gente poder também se atentar aos marcos legais, né? Porque às vezes a gente também se esquece dos marcos legais. E lá praticamente até quase que uma metodologia, um método de trabalho pronto, né? De como trabalhar na perspectiva da organização, da população, da participação, mas a gente se esquece, aí sempre a gente vai para uma perspectiva de achismo, e não de construção mesmo, teórica, de entender mesmo política pública. Então, para a gente também não se perder isso das resoluções que vêm, porque a população também precisa se atentar nessa leitura mais científica, mais de referencial teórico. Né? Até um referencial teórico, quando a gente pensa uma metodologia, um método de trabalho, a gente tem que se atentar, né? Para a gente pensar, mas baseado em que vocês estão construindo isso? A gente pensa junto, mas espera aí, já tem pessoas que pensaram dessa forma, algum conhecimento teórico, e a gente às vezes nem foi atrás para poder fundamentar. Porque a gente tem que se fundamentar também, até para pensar um conhecimento novo, a gente tem que estar fundamentado num conhecimento que já foi trazido lá, né? Senão a gente fala assim, olha, a gente pensou que, nossa, parece que a primeira vez que alguém pensa, não, já foi pensado, a gente nunca nem se debruçou para poder pensar nessa busca desse conhecimento, né? E a busca de conhecimento é o que nos faz cada vez mais termos garantia de que nosso trabalho vai estar com mais qualidade. Porque se a gente também só para no que a gente aprendeu na universidade, né, a gente vai estar aí aquém aí de muitas construções, e às vezes a gente vai ter até dificuldade de dialogar com o próprio movimento social, quando você fala, de entender que a maior referência, o que referencia nosso trabalho são as pessoas, é o movimento social. Mas se a gente também não se atenta a isso, a gente nem se aproxima do movimento social, que é a maior representante da população, e não aproxima a população também do movimento. E a gente fica lá, construindo, quase que assumindo todas as demandas, achando que a gente é o maior salvador, onde o maior protagonista do processo é o movimento social, são as pessoas. Então isso também é algo importante para a gente poder se atentar. Aí eu queria falar um pouco da Comissão de Visibilidade, que a Marilda falou, que foi dentro dessa perspectiva mesmo de construção do Fórum da População em Situação de Rua, que saiu a necessidade de construir uma Comissão de Visibilidade, para de fato contribuir com o protagonismo maior da população. E o bacana, o Anderson está aqui, o Léo, a Marilda, a Kátia, que também fazem parte, né? E aí eu podia citar alguns atores aí também da população, mas vocês vão conhecer um dia, eu acredito. E o que acontece? A nossa discussão primeira, para que de fato o protagonismo seja da população. Porque a gente às vezes fala do protagonismo, mas às vezes a gente vai começar a assumir tudo e delimitar e quase que traçar os caminhos, e depois a população só faz ficar numa perspectiva de execução. Tudo não é protagonismo. Então a gente faz essa leitura cada vez mais, refletindo. Será que de fato está tendo protagonismo? Quando alguém está construindo um programa na rádio, Cultura Maluco Beleza, é a população que está construindo? Nós estamos sendo mais um processo de facilitador do processo? Então a gente está no caminho. E quando isso não se dá, a gente vai refletir. Espera aí, galera, a gente tem que recuar aí e trazer os atores que são os atores responsáveis maiores por essa construção. Então é legal que a gente discute mesmo, até quanto a gente está quase que assumindo o processo todo e quando a população de fato está. Então essa reflexão também acho que vale para nós a cada dia no nosso encontro. E eu concordo com o Jadir, em uma questão, quando a gente vê a construção das atividades, que a Marília citou, para mim era angustiante ficar só numa sala de atendimento, esperando as pessoas virem até mim. E eu praticamente adoecia. E aí foi, já na experiência de outros estados, em São Paulo que eu tinha trabalhado, que eu falei, poxa, a gente precisa pensar atividades coletivas. E às vezes a gente vê assim, de fazer referência, mas a gente tem um papel até, galera, que eu acho que é importante a gente pensar, de militância mesmo.
A gente está lá para defender um segmento, né? Uma política pública, envolver as pessoas nessa questão. Se a gente não sair atrás da nossa mesa, a gente não vai fazer isso nunca. Se a gente ficar num processo de encaminhamento, pô, olha, a pessoa está lá no trabalho, eu que encaminhei, putz, mas você nem conheceu o processo que deu para a inserção no trabalho, você só encaminhou, aí você acha que fez muito, né? Acho que fazer muito é quando você mostra para as pessoas toda essa dinâmica, toda essa reflexão da crítica até do próprio Estado que viola esse direito. Quando você mostra para as pessoas e constrói com elas essa perspectiva de um olhar mais crítico. Porque se a gente não está conseguindo mudar a realidade da sociedade que a gente vive, desse sistema capitalista que gera essa população, que a população é produto disso, e eu cito isso porque é válido a gente sempre estar repetindo sobre isso. Se a gente não consegue mudar totalmente, a gente precisa, então, contribuir com essa pessoa que está lá, para que ela tenha um olhar mais crítico. Porque muitas vezes ela se naturaliza também nessa questão. Não, a culpa é minha mesmo, eu estou nessa situação porque eu sou culpado, e o Estado legitima isso cada vez mais também, né, a mídia, a grande mídia. Então, nosso trabalho é de reflexão, e junto, construir junto. Não é só fazer o encaminhamento também, mas a gente nem conheceu o serviço lá, e a gente encaminhou a pessoa. Puxa, a gente achou que a pessoa... E a pessoa não foi. Meu, você não foi, eu te encaminhei, mas você não foi. Puxa, você nem entendeu como que é o processo lá, as pessoas não acolhem mesmo, tem toda uma questão de dificuldade, e aí você não tinha nem essa leitura para falar para a pessoa. E aí você esperou que a pessoa fosse mesmo, um espaço até que você tinha dificuldade de acessar. Por favor, né? Então, pessoal, é mais um desabafo também, mas para a gente poder pensar a nossa prática, porque assim, a nossa atuação é muito importante. As pessoas também exigem muito da gente. E a gente nunca perdeu o nosso compromisso que a gente tem, que é de defesa do segmento, do movimento e de uma proposta de uma sociedade melhor. Porque também, se você não acreditar numa sociedade melhor, eu acho que você está no caminho, no espaço errado, né? Porque o que nos move é acreditar na sociedade, que é difícil a gente conseguir essa sociedade porque demanda um monte de ações. Mas acreditar já acho que é um grande passo para a gente poder pensar numa proposta melhor de trabalho, de transformação, de organização e de participação. Obrigado. Eu sou Humberto, eu atuo como assistente social aqui em Campinas, no Centro Pop. E aí, com a galera aí, Mas eu queria agradecer muito, nós estamos aqui com Montemor, Embu das Artes, Cosmópolis, Jundiaí, Vinhedo, Itatiba, Sorocaba, Cotia, Araraquara e Mogi das Cruzes. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Timóteo, sou assistente social, trabalho aqui no Centro Pop de Campinas. Eu queria saber, assim, se vocês sabem o que se comemora hoje. Hoje é Dia Internacional dos Direitos Humanos. Está tendo evento, inclusive, lá em Brasília, está entrega do... E porque a minha pergunta, assim, direta ao Jadir, né? Porque acho que todas as cidades aqui, onde tem moradores de rua, né? A maioria sofrem violações de direitos humanos no dia a dia, principalmente por ações das forças de segurança, né? A GM principalmente. E eu queria saber com o Jadir, assim, se algum elo, assim, algum trabalho do MDS junto ao Ministério da Justiça, no sentido de qualificar a ação das GMs e também, assim, de estar monitorando mesmo a ação desses agentes de segurança por conta de todas essas graves violações. Todos os dias são relatados. A gente, inclusive aqui em Campinas, está sendo feito um trabalho, né, junto à defensoria, né, e eu queria saber o que está sendo feito a nível federal em relação a isso. Então vamos lá, as perguntas são bacanas aqui, né? Primeiro que eu não peguei o seu nome de Mogi. Osni. Para ficar mais fácil, né, da gente conversar. Eu acho que quando a gente faz essa discussão de repensar a metodologia, né, primeiro que, de fato, é um serviço novo,
né, e que foi criada uma primeira orientação para a implantação desses serviços, e esse serviço está acontecendo, né, de diversas formas, inclusive, né, uns com uma característica até muito assistencialistas, outros muito fechados, né? Então você tem muitas formas. Você tem situações, por exemplo, que o Centro Pop ele tem os guardas que ficam na porta, né? Você tem muitas formas de como que esse serviço vai sendo entendido, porque isso também varia muito de como que a informação é interpretada, né? No primeiro momento, a partir dessa interpretação, ela então é colocada em prática, né? E o conhecimento dessas situações é que gera então a demanda, a necessidade que a gente faça a discussão, né? Para que a gente consiga alinhar melhor isso, princípios, conceitos, né? Diretriz de trabalho, para quê? Para que os municípios também consigam pensar a sua metodologia com base em alguma coisa mais fundamentada, mais estruturada. Óbvio que toda metodologia é pensada em cima de uma realidade, né? E quem mais vai conseguir pensar a melhor maneira do funcionamento, né, de como aplicar essa metodologia, é o município a partir do estudo que fizer da situação da população de rua ali, do que existe ali de ofertas para essa população, ou o que não existe, que precisa emergir. Enfim, precisa de todo um processo que aí quem vai conseguir dizer melhor é cada município, cada serviço mesmo, e cada gestão, né? É que vai conseguir pensar as melhores maneiras de atuar sobre as questões identificadas, né? Mantendo, obviamente, sempre princípios e diretrizes que são fundamentais para o serviço, que são o serviço da garantia de direito, né? Da humanização do serviço, da garantia de direito, do resgate da cidadania, que eu nem uso muito essa frase, mas então eu acho que isso são, né, o MDS, que não é sozinho também, porque em geral as funções são feitas de forma coletiva, né? Quando a gente fala o MDS, na verdade a gente precisa desmistificar um pouco isso. O MDS é a política de assistência social, né? Que faz essas construções, que depois precisam ser revistas pela própria política de assistência social também como um todo, porque você chega até um determinado momento, né, aí a tua ação, ela te vê que você tem uma série de limites que precisa de avançar, que precisa de reordenar, e aí então você faz esse reordenamento, e o processo é esse, né? Hoje a gente tem identificado várias situações, né, que requer da gente então uma atenção muito especial sobre as ofertas de serviço, né? A gente tem inclusive denúncias que chegaram para a gente de violência institucional dentro do Centro Pop, né, contra moradores de rua. Então, isso é muito grave. Um espaço que se propõe a ser um espaço de acolhida, um espaço de convivência, um espaço de organização da vida, né, dessas pessoas, ser o mesmo espaço que reprime, né, qual que é a lógica, então, do entendimento desse serviço? Então, são essas questões que a gente precisa de fato, produzir uma discussão ferrenha em relação a elas, né, e da gente alinhar mesmo os conceitos hoje que orientam o trabalho com a população em situação de rua, para que os municípios, né, para que os serviços eles vão também ganhando qualidade na forma de funcionar, né? Eu acho que isso é um processo que é coletivo, é um processo que é de todos, né? Eu acho que a questão de quando você consegue pensar de forma planejada, com um olhar mais coletivo, até essa discussão das demandas, dessa diversidade de demandas que surge, também elas surgem de forma diferente. Elas materializam e se resolvem de forma diferente também, né? Então, porque uma coisa é você dar 100 encaminhamentos para 100 pessoas para 100 demandas diferentes. Outra coisa é você identificar o que existe de comum nas demandas e procurar, junto com as pessoas, trabalhar de forma coletiva. Eu acho que você qualifica, você politiza, você organiza e você, inclusive, do ponto de vista operacional, você poupa o trabalho, né, do ponto de, eu acho que tem aí uma série de ganhos, né, em como que a gente organiza a nossa forma de trabalhar. E aí eu acho que isso responde um pouco, acho que a questão do processo de acompanhamento considerando as constantes demandas.
E com relação a, eu acho que eu volto um pouco naquela conversa que a gente fazia, de pensar a nossa atuação de uma forma mais integrada e não segmentada. Esse serviço, aquele serviço, aquele serviço. Né? Por quê? Vamos ver, eu estava conversando hoje com a Kátia, acho que a gente tem que também começar a superar uma ideia de que alguém que chega, no caso da população de rua, numa unidade de acolhimento, que ela vai para lá por encaminhamento ou porque está passando demanda. Né? Ele pode estar num serviço de acolhimento, né, e frequentar um centro POP. É uma construção que vai ser feita no processo. O desligamento dele, né, a ruptura dele dentro daquele processo, não é assim, agora você está lá, você não pode mais vir aqui, quem vai atender você é lá. Existe um vínculo formado aqui, existe uma referência construída. Como é que a gente vai fazer essa transferência junto com aquela outra equipe? Né? E tem algumas coisas, por exemplo, que são ofertas de centro POP que o acolhimento não tem. Né? Então, como que nós vamos fazer com que essa circulação desse usuário vai possibilitar que ele não perca os seus acessos que ele conquistou, né, até que ele sinta que não tenha mais necessidade dele? Né? Qual que é o ponto de partida? É a necessidade do usuário ou é o nosso ponto de vista do que é bom para aquele usuário? Né? Eu acho que são parâmetros que a gente precisa ter para a gente poder pensar como é que a gente planeja, como é que a gente organiza isso. E uma outra coisa, vínculo, ele não é imposto, ele é criado, ele é construído. Né? Então, eu já vivi muitas situações de pessoas que estavam na República River, por exemplo, que é uma moradia temporária, muito bacana, um projeto muito legal, mas que tinha uma vinculação no centro POP que ele levou meses para poder superar isso. Né? Então, o fato dele ter ido para a República, primeiro, se a gente rompesse com ele, ele saía da República e não voltava mais lá, você perdia todo um trabalho construído. Né? Então, eu acho que tem que pensar quais são os casos, tem que pensar como que relaciona esse serviço. Os serviços não podem ser pensados como estanques e como isolados um do outro, eles são complementares. Né? O usuário que hoje não sente necessidade ou desejo para um serviço de acolhimento, amanhã ele pode ter, mas ele precisa e tem outras demandas que ainda são respondidas para ele aqui. Né? Então, acho que é uma passagem mesmo, é um processo. Né? Então, a gente tem que pensar como parte integrante do processo de trabalho, né, para que a gente consiga também superar essas dúvidas de como proceder nesses casos. Né? Uma outra questão aí que o Humberto falou, que eu acho que fez uma reflexão bacana, né, com relação aos marcos legais, porque eles nos orientam mesmo, né, a gente também acho que se tem dentro, né, o que possibilitou, inclusive, que a gente chegasse ao patamar que nós estamos de organização hoje, exatamente ter conseguido construir marcos legais que orientasse, que norteasse essa função. Eu acho que isso é fato, mas os próprios marcos legais também são passíveis de, né, dentro de um tempo, se analisar se eles estão ainda respondendo às necessidades, ou o que precisa se alterar. Não à toa que a própria LOAS foi alterada para poder caber a questão da situação da população de rua, por exemplo. Né? Então, a própria dinâmica, né, da sociedade, a própria dinâmica que vai sendo colocada, vai também demonstrando que você precisa fazer ajustes, né, nesses marcos legais. Né? E eu acho que nós também, né, que a gente falava, cada técnico, cada usuário, cada pessoa que está envolvida no trabalho também é produtor de conhecimento. Conhecimento que muitas vezes vai confrontar com conhecimento já estabelecido, né, ou que vai corroborar, né, que vai ser fundamentado por aquele conhecimento já apreendido. Eu acho que a fonte de conhecimento, muitas vezes, ela é sistematizada por outro, mas ela é fruto de uma prática de alguém. Né? Então, é importante pensar que, muitas vezes, alguém que teoriza sobre um determinado tema, ele debruçou sobre a prática de alguém para poder gerar uma sistematização daquele conhecimento. Então, esse conhecimento não é do outro, esse conhecimento é de todos, que por alguém, de alguma maneira, é sistematizado, inclusive daquele que o produz no dia a dia. A gente é possível, sim, muitas vezes, descobrir coisas novas no fazer. Né? Então, novidades pela própria, né, as pessoas, a vida das pessoas, o modo, né, de viver, vai proporcionando novidades. Então, isso é conhecimento. Quando a gente percebe que tem alguma coisa nova, que a gente consegue produzir alguma coisa a partir dela, nós estamos gerando conhecimento. Então, o conhecimento, ele é de todos, né? Ele é uma capacidade que ela passa por todos. Né? E com relação à questão da violação aos direitos humanos, né, e que o Timóteo, né,
ele pergunta, eu acho que é assim, ô Timóteo, as demandas precisam começar a chegar, né, para o INDS para que a gente também tenha a apropriação delas. Nós recebemos recentemente, via Conselho Nacional, um parecer feito pelo Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos da População de Rua dos Trabalhadores em Material Recicláveis, né, que eles fizeram desde 2011, quando foi criado o Centro Nacional lá em Belo Horizonte, até 2013, me parece, eles conseguiram fazer um mapeamento, né, das violações de direitos sofridas dentro do serviço. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer essa discussão com a própria política de assistência social, da sua função protetiva, né, para que a gente consiga alinhar, né? E com relação às demais direitos, violações de direitos, acho que, primeiro, fortalecer o protagonismo social, né, fazer com que a própria população de rua reconheça que essa violação de direitos só é possível porque também ela não se reconhece como sujeito com capacidade de enfrentá-lo de uma maneira organizada. Então, acho que isso é uma questão. Uma outra questão, acho que nós, enquanto gestores, enquanto poder público, nós temos a obrigação de sensibilizar a sociedade também para essas situações, para que a gente consiga construir linhas de diálogo, né? Muitas vezes também o próprio desconhecimento ele gera alguma ação que seja contraditória, que seja contrária àquilo que a gente espera. Eu acho que é um processo que a gente tem que ter toda uma construção que não é só porque lei pela lei, ela existe, lei, né, que obriga, lei que reprime violência, ela existe. Agora ela acontece. Por quê? Porque existe uma dificuldade ainda de uma apropriação da noção de direito do outro por partes aí da sociedade. Então, eu acho que mais do que a sanção que já está posta, que já está colocada, né, acho que é fazer valer os direitos, fazer valer o reconhecimento, né, fazer com que as pessoas reconheçam o seu direito, acionar as redes e a gente fazer um diálogo com a sociedade. Eu acho que tem muito uma função nossa aí nesse sentido também. Obviamente que acionar o sistema de defesa de direito para que também nos apoie e dê o suporte necessário nesse sentido, que cumpra a sua função também, né, para os casos de violência. Agora, eu acho que é toda uma discussão maior do que simplesmente, do que fazer uma discussão com o Ministério da Justiça. Nós temos que pensar o que de fato nós estamos fazendo para poder, enquanto política pública, né, porque nós temos uma função de direitos humanos dentro da assistência social. Como é que a gente tem discutido isso? A função, né, do fortalecimento dos direitos humanos na assistência social. Então, acho que ainda tem uma questão que é nossa, que a gente ainda não está conseguindo aprofundar junto conosco, para que a gente consiga também ir para fora, né? Acho que tem ainda uma debilidade nossa nesse sentido. Aí tem uma pergunta aqui, com relação à frente de trabalho criada lá em São Paulo, né? A pessoa pergunta, ele diz que o prefeito de São Paulo, a prefeitura de São Paulo criou frente de trabalho onde cada morador de rua recebia R$15 por dia e locais para morar. Me parece que esses locais já foram invadidos por tráfico e essas frentes não funcionam mais. Gostaria de saber se o MDS tem algum posicionamento sobre a situação. Olha, o MDS ele vai ter um posicionamento sobre a política que é desenvolvida no município. Se ela é positiva ou não, a gente vai trabalhar nesse sentido, né? A nossa posição é de que, né, é uma posição em defesa da política e em posição de defesa de direitos, né? Com relação a essa questão aqui de São Paulo, eu não tenho o detalhe, né, do caso. Eu sei que foram criadas as frentes de trabalho, eu sei que eles estavam enfrentando problemas, né, mas eu sei que elas não acabaram, né? Agora, é uma iniciativa do município de São Paulo, dentro da estratégia que eles criaram, inclusive de prevenção e de superação da questão de uso do crack, né, que é uma forma diferenciada, inclusive, do que se vinha desenvolvendo em outros momentos, e que a prefeitura, então, procurou de uma maneira mais inclusiva trabalhar com essa população, entendendo a dificuldade que é. Eu não sei, não vou dar a resposta, porque eu não sei dizer, né, a quantas anda essa situação, mas o fato é que
a nossa posição é que a política, a proposta da Prefeitura de São Paulo, né, de fazer esse trabalho é uma proposta bacana, né, e obviamente que vai enfrentar, como qualquer atuação que nós façamos, vai enfrentar uma série de dificuldades, uma série de problemas que precisam ser superados, né, então precisa de um planejamento, precisa de ter uma equipe aí, precisa de uma gestão, né, que dê a condição desse trabalho dar continuidade e avançar, né. Eu não sei se eu consegui responder, senão vocês podem perguntar de novo, tá? Que aí a gente clareia, tá bom? Com relação à pergunta que o colega fez, essa proposta de capacitação dos GMs dentro do programa CRAC do CBVC é um avanço nesse sentido ou não? Então, inclusive a gente estava até fazendo uma discussão ontem de avaliação do plano, que é exatamente considerando o que nós temos de desafios, né, para o futuro. Esse ano teve alguns encontros de capacitação, né, de agentes públicos, né, tanto da polícia, por meio da Senad e do Ministério da Justiça, que capacitaram guardas municipais e guardas militar, polícia militar, né, sensibilizando, inclusive, para a questão das formas de atuação em relação à situação de rua e ao uso e as pessoas que fazem uso de crack e outras drogas. Então são alguns avanços que já vão de fato ocorrendo. E a gente pensa também que dando continuidade a esse processo, a gente trabalhar de forma mais articulada, né, com o sistema de justiça, criando capacitações mais continuadas, né, para que a gente consiga, então, contribuindo, né, de uma certa forma, sensibilizando os agentes públicos, principalmente da polícia, para uma atuação mais humanizada também com essas populações, né, mais vulneráveis aí, né, porque a função do Estado é de proteção e não é de violar o direito, né. Então essa é uma discussão que tem se feito. É um problema que não é em relação à população de rua. A gente tem hoje a discussão do papel da polícia, hoje está colocado no mundo inteiro, né, da função da polícia, da forma de como ela está, porque é uma questão que está ligada ao próprio sistema que a gente tem hoje, né. Então é importante que a gente considere isso e que vamos fazer as articulações. Eu acho que o plano CRAC precisa vencer é sim uma forma de articular, porque nós vamos tentando trabalhar segurança, cuidado, né, numa mesma vertente, né, para que consiga, inclusive, avançar um pouco nesse sentido. Eu preciso falar que eu fui no Congemas em abril e numa oficina, né, de população de rua eu conheci o Jadir. E foi essa forma dele falar do que é simples no cotidiano de um centro pop. Quando eu voltei, eu falei para a nossa secretária, vamos fazer uma roda de conversa e convidar o Jadir? Porque não é o simples do dia a dia. E isso me encantou na fala dele no Congema. Então, na verdade, eu vim para falar isso mesmo, assim, que acho que a vontade de todos os municípios aqui é acorrentar o Jadir e levar. Né? Então, assim, a gente vai sequestrar ele no final, né, meninas, para Sorocaba. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como a gente pode cuidar do trabalhador que trabalha com essa demanda, né? Que vocês colocaram a realidade do município aqui de Campinas, a gente tem a nossa realidade lá no município de Sorocaba, é o livro-ponto que tem mais atestados, que a gente vê que o trabalhador precisa de um cuidado específico e como que o MDF pensa nessa questão, de cuidar de quem cuida dessa demanda tão difícil. Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer também e parabenizar pelo encontro, acho muito importante, espero que ocorra em outros momentos, outras vezes. E eu gostaria de comentar um pouco mais sobre a experiência que nós estamos tendo com a Comissão de Visibilidade e com o Fórum População de Rua. Eu não sou trabalhador da área, não sou técnico, sou economista, e me aproximei do fórum há aproximadamente 1 ano e meio e tenho aprendido muitas coisas interessantes e
inclusive pensando na possibilidade de um doutorado sobre o tema, a partir das experiências e coisas desse tipo. Mas, e quero enfatizar o seguinte, que a existência do fórum aqui em Campinas tem sido muito importante, dentre os elementos que o Humberto já apontou aqui, a Marilda e a Kátia também, no sentido de aproximar pessoas da sociedade civil em geral. Então, por exemplo, eu que não tinha uma relação estreita com a população em situação de rua, nem com serviços, passei a ter uma relação e conheço outras pessoas que frequentam, que militam, digamos assim, pelo fórum, desde jornalistas, pedreiros, médicos, enfim, N áreas. Então, a existência do fórum, vejo a importância não só do intercâmbio de conhecimento entre os serviços e na construção do protagonismo da população em situação de rua, mas também da aproximação da sociedade civil, rompendo inclusive com uma série de preconceitos e abrindo possibilidades de trabalho coletivamente para, entre outras coisas, dar espaço para protagonismo da população em situação de rua. E a partir do fórum, que também está sendo construída a função de visibilidade, como foi citada a gravação no rádio e tudo mais, existe também dentro da função de visibilidade, outras formas de organização que tem sido muito importante, que é, por exemplo, a aproximação com o Museu da Imagem do Som aqui em Campinas, que está sendo construído para o próximo ano, formas como essa população tem acesso ao museu, não só na visitação, mas na própria construção, na organização de acervos, da disposição de trabalhos, né? Também no sentido da construção da memória, todo o material que nós estamos levantando já há 1 ano e meio aproximadamente, inclusive a gravação dos fóruns, estão sendo organizados para ficar disponibilizados, não só entre os serviços, mas também no próprio Museu da Imagem do Som, que vai ficar ali uma espécie de acervo público, para que futuramente pessoas, pesquisadores tenham acesso ao material e consigam desenvolver estudos, enfim, né? O trabalho de organização da memória, eu acho que concordo plenamente com você nesse sentido, que é fundamental e é escasso em muitos movimentos, em muitos serviços, né? Acontecia não só na questão da assistência social, mas de outros setores que nós já temos passado e discutido esse tema, né? Então temos tido um esforço de estar com equipamento simples, nada profissional, uma simples câmera fotográfica com uma filmadora, até mesmo o celular, para fazer o registro dos encontros e das discussões, dos trabalhos. Isso certamente tem importância para pessoas de outras áreas que não estiveram presentes. E, inclusive, fazer uma proposta, na verdade, uma provocação aos serviços de outras cidades que tentarem construir também o espaço do fórum nas cidades, né? E também preocupados com a construção desse material para que haja intercâmbio de materiais, que haja intercâmbio de conhecimento, né? Que as pessoas em situação de rua e também os trabalhadores de serviços comuniquem não só num espaço como esse, que é fundamental, muito importante, mas que também possa ser construído outros espaços, outros momentos, né? Eu faço parte de um coletivo de mídia livre, nós temos feito alguns exercícios muito interessantes de fazer transmissão ao vivo pela internet, uma espécie de transmissão ponto a ponto. Então, suponha que estivesse ocorrendo um fórum aqui em Campinas e um fórum lá em Cotia. Poderiam os dois fóruns comunicar simultaneamente. Então, são serviços interessantes, coisas possíveis, acessíveis a serem construídas, né? Então, fazer essa provocação, né, dizer que é muito importante. Um pouco mais sobre a rádio, feito com a população em situação de rua, eles que cantam, tocam, pedem música, fazem depoimentos, contam um pouco da história, etc. E nós, enquanto coletivo de mídia livre e da Comissão de Visibilidade, temos tomado a tarefa de fazer o registro, inclusive disso, dos detalhes. Então, todas as gravações estamos lá fotografando, filmando, vamos organizar futuramente uma espécie de documentário, alguma coisa desse tipo, né? E talvez de aproveitar e fazer uma pergunta para o Jadir, como que o Ministério do Desenvolvimento poderia colaborar nesse sentido, Jadir,
de um esforço do serviço, do Centro Pop, de organizar a memória do que é realizado no dia a dia, o que é realizado eventualmente, né? De que parceria surgiria por parte do Ministério do Desenvolvimento para levar adiante essa tarefa, né, esse esforço? E lembrei agora também, Timóteo citou do Dia Internacional de Direitos Humanos, né? Hoje, inclusive, em Campinas, está tendo uma caminhada, a partir das 17 horas vai acontecer, também enfatizando a importância do dia, destacando os movimentos e as frentes de luta que está acontecendo em Campinas, dentre elas a população em situação de rua. O Conselho de Direitos Humanos em Campinas tem sido atuante, tem se aproximado, participado dos fóruns. Nós temos também feito a ponte entre essa população e o Conselho. E eu acho que tem trazido coisas muito importantes para Campinas. Eu acho que a gente trocar essas experiências é fundamental, não só aqui, mas em outros momentos. Basta tentarmos criar os espaços. Obrigado. Então, a questão de como cuidar, né, do trabalhador. Eu acho que essa é uma questão pertinente, que é uma questão que para a ANDES, para o município, para todos os entes aí, né, federados, porque na verdade, quando se procura desenvolver um bom trabalho, é necessário também que os trabalhadores estejam em condição de realizá-lo, né? Nesse sentido, acho que hoje, do ponto de vista do governo federal, né, a gente tem procurado aí criar uma rede de sustentação para capacitação técnicas, né, por meio do Capacitações. Então, hoje estão conveniando mais de 100 já universidades, né, que estão conveniando para poder desenvolver um processo de formação continuada, de capacitação técnicas de acordo com demandas, né, que estão sendo construídas também. Acho que isso é uma forma. Uma outra forma que eu penso que também a gente tem procurado desenvolver isso, exatamente procurando desenvolver orientações técnicas que vão contribuir para que no desenvolvimento do trabalho na ponta, os técnicos também eles tenham uma linha diretiva, né, um suporte para os trabalhos, né. Eu acho que esse final de ano agora nós estamos finalizando 3 cadernos, né, no nosso caso mais específico da Proteção Social Especial de média complexidade. Nós estamos finalizando o caderno de orientações técnicas do PAEF, que a gente deve lançar agora em janeiro, está na revisão final, né. Esse caderno, na verdade, ele deveria ter saído antes. Só que como a gente estava fazendo essa discussão trabalho social com família e que modificou muito a lógica do caderno, então por isso que ele está saindo agora. Senão a gente teria um caderno que daí a pouco ele já teria pouca utilidade, assim. A gente está lançando também o caderno de orientações técnicas, né, que vai orientar o atendimento, né, o acolhimento das pessoas usuárias de crack e outras drogas dentro dos serviços assistenciais, né, que também já está em fase de revisão final, já inclusive já li, já revisei, agora já vou me encaminhar para a edição desse caderno, para ver se a gente consegue publicar já e distribuir já no início do ano. Está previsto também um material orientador de todos os ciclos de debate que a gente realizou sobre trabalho social com família, que é aquele que eu falei no início, né? Que também a gente está em fase de organização pela consultora. A gente contratou a professora Regina Mioto, para poder fazer a construção da sistematização de todos esses encontros, para poder também gerar um material orientador que a gente quer lançar até julho do ano que vem. Então, eu acredito que a gente tem procurado o caderno de abordagem social também, que a gente já tem o caderno de perguntas